Está começando o programa Saldo Extra e eu vou iniciar o programa de hoje fazendo uma pergunta. Será que as compras facilitadas, os financiamentos, representam uma boa alternativa para você adquirir os seus bens? Você já percebeu quantos carros existem hoje nas ruas? Nós nos damos conta disso quando perdemos um tempão nos engarrafamentos. E por que isso está acontecendo? Porque está muito mais fácil comprar carros e casa própria através de subsídios do governo. Agora, este crescimento grandioso que nós tivemos nos últimos anos, através de financiamentos, como eu disse, de carros e de casa própria, será que está sendo um crescimento sustentável? Nós vamos acompanhar agora uma matéria que vai falar de compra de veículos através de consórcios, de financiamentos, compra de casa própria com subsídios do governo. Vamos, inclusive, com a ajuda de um economista, analisar o quanto nós deveríamos comprometer do nosso orçamento ao pagar estes financiamentos. E, principalmente, vamos analisar como que alguns descuidados com este assunto podem ter complicações financeiras no futuro com essas dívidas. Depois desta matéria, teremos o nosso intervalo e voltaremos para os comentários finais. Vamos acompanhar agora o assunto interessante abordado por essa matéria. Carros, carros, mais carros. Prédios, casas, prédios. É fato. O número de moradias e automóveis no Brasil aumentou. Nas ruas, os carros ocupam mais espaço, mas, em compensação, são mais confortáveis do que ônibus, principalmente em horários de pico. Se o volume de carros nas avenidas aumentou, é porque esse é um sonho de consumo do brasileiro. Só para se ter uma ideia, nos últimos 12 anos, o número de carros particulares nas ruas aumentou mais de 120%. Hoje a proporção é a seguinte: para cada 3 brasileiros, 1 é motorizado. Entre as cidades que lideram o ranking com o maior número de carros nas avenidas estão São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Brasília. Já a cidade de Apuá, no interior do Pará, não possui nenhum carro. O principal veículo por lá é a bicicleta. Prática que também tem chegado à cidade grande, geralmente para quem quer fugir do trânsito e ter qualidade de vida. Mas no dia a dia mesmo não tem como fugir da realidade que carro ajuda e muito. Se nas ruas eles são populares, nas lojas podem custar bastante. Até 2012, o governo reduziu o IPI para a compra de automóveis novos, o que aumentou a venda do segmento no país. Desde julho que o governo vem com essa medida de incentivo à compra de carro novo, que foi a redução da alíquota do IPI. Tá? Então isso proporciona um preço final para o consumidor bem abaixo do que vinha sendo praticado, gerando uma oportunidade até única da realização do sonho da compra do novo carro. Esse aposentado comprou um carro novo, mas visitando a concessionária para manutenção, acabou se encantando com o lançamento e já quer trocar. Como bom consumidor, mas de olho nos gastos, já sabe o que fazer. É importante sempre a gente atualizar. O carro, quando a gente passa 2, 3 anos com ele perde muito valor. Então, para atualizar, fica mais difícil. Mas se você anualmente você está renovando, você está dando o seu como uma entrada, que valoriza um pouco mais e paga o resto à vista, sempre você vai ter um carro atualizado com um desembolso menor. Para quem quer comprar o carro parcelado, há 2 possibilidades: financiamento e consórcio. Porque o cliente tem a questão da urgência pelo carro. A compra de consórcio, a gente vem notando que tem aumentado muito nos últimos anos. Tá? É uma prática que o cliente está programando mais a sua compra e, a partir daí, ele, quando não tem esse senso de urgência, ele tem o incentivo de uma taxa de juros um pouco menor na questão do consórcio. O financiamento ainda é a maioria dos casos aqui da nossa revenda, pelo senso de urgência do cliente querer o carro. Então, ele não tem esse tempo para esperar ser contemplado, enfim. Ou, às vezes, não tem o recurso para dar um lance maior na sua carta e ter sua contemplação. A diferença entre consórcio e financiamento, basicamente, é que no financiamento você leva o bem e financia a sua compra, né? Então, quem está lhe financiando, na verdade, o banco ou a loja que você está vendendo, então ela está lhe entregando o bem e financiando isso em várias vezes. E está cobrando juros por isso. O consórcio, você está comprando uma intenção, na verdade, de compra.
você começa a pagar e você só recebe ali mediante um sorteio de um determinado grupo. Então, você não recebe imediatamente o bem, você recebe bem quando for sorteado ou quando der o lance. Normalmente o consórcio era muito válido na época que você tinha uma taxa de juros muito elevada, porque o consórcio também tem uma taxa de administração que acaba sendo também uma espécie de taxa de juros no final das contas, porque ele acaba o bem ficando mais caro. E aí, hoje em dia o consórcio já não está mais valendo a pena, mesmo para quem não... A não ser que a pessoa realmente não tenha ali nenhuma intenção de consumir o bem agora. Como, por exemplo, vai comprar um consórcio de um carro, e já tem o seu carro, fica esperando ali para receber, ou mesmo da casa própria. Mas, via de regra, normalmente o financiamento hoje, com as taxas de juros mais baixas, estão valendo muito mais a pena. Para quem tem um trocadinho, é melhor comprar à vista, né? Mesmo com essa margem, essas taxas de juro caindo, mas comprar à vista é melhor porque fica descompromissado com a parcela do mês a mês a pagar. Mas, se diferente do seu Tarcísio, a opção é comprar o carro parcelado através do financiamento, há algumas condições. A entrada vai girar em torno de 20% do valor do bem, tá? E a renda para poder tirar o financiamento, para o banco liberar o financiamento, é de aproximadamente 3 vezes o valor da parcela. Isso vai ter, junto com um RG CPF, uma comprovação de renda nesse valor e de residência. Muitas vezes até o primeiro carro do cliente. Então fica mais complicado para ele dar um carro de entrada, é mais difícil. Mas também temos uma grande receptividade desse carro seminovo do cliente também no carro de entrada. O perfil de um cliente de um carro de uma categoria acima, normalmente é uma entrada maior, é um financiamento curto, quando se tem um financiamento e se tem outro carro na troca. Normalmente o cliente de consórcio foi um cliente que já fez algum financiamento durante sua vida. Então ele está preferindo programar mais a próxima compra e ter esse tempo para já ir pagando as suas passagens do consórcio e ter o seu lance. E assim ser contemplado na sua carta para poder comprar o seu novo carro. Aprendendo a lidar com a vida financeira, Raquel, médica recém-formada, preferiu esperar 2 anos para trocar de carro. Eu estudei o curso de medicina, que dura 6 anos. Então, quando eu estava no 4º ano, mais ou menos, minha mãe comprou um carro para me ajudar na locomoção. Então, quando eu me formei, eu estava pagando algumas despesas da formatura e planejando comprar um carro. Mas como eu já usava o carro que minha mãe tinha comprado, eu decidi que não seria a prioridade e resolvi juntar dinheiro para comprar um apartamento, que eu achei que seria um investimento melhor. Assim como Raquel, a prioridade em comprar bens duráveis, como uma casa ou um apartamento, é crescente no país. Só em 2013, o número de financiamentos de imóveis no Brasil cresceu 40%. De janeiro a abril, 419 mil contratos foram assinados. Na hora de escolher um investimento caro, como é a compra de um imóvel no Brasil, é preciso tomar alguns cuidados. Dentre eles está a condição de pagamento. Hoje, no Brasil, a população que recebe até R$ 1.500 por mês tem direito a um subsídio de até R$ 17 mil que vem do governo para quitar a sua compra de imóvel. É o tradicional programa Minha Casa Minha Vida. Já para quem não apresenta esse perfil financeiro, as condições de compra são diferentes. Atualmente, esse público investe em média 20% do valor total da obra para dar entrada nesse apartamento ou casa, quando o ideal, segundo os financeiros, seria de 30% a 40%. Essa foi a estratégia seguida por Raquel. Ela segue a orientação básica para investir em imóveis, reservar pelo menos 1/3 da renda para este propósito. Quando eu fui me planejar para comprar, eu procurei não um investimento que eu precisasse trabalhar para poder alcançar aquele valor, mas eu procurei um investimento que o valor coubesse dentro do meu orçamento. Eu acho que esse é um grande erro. As pessoas primeiro procuram o imóvel, se iludem com o que elas acham que elas querem ter e depois elas querem batalhar para ir atrás de como elas vão alcançar aquele dinheiro. Quando eu fui fazer meu planejamento, eu primeiro procurei quanto eu tinha, quanto eu poderia juntar por mês e quanto eu posso pagar por mês. E com base nisso eu escolhi o imóvel, porque eu não poderia pagar um valor de prestação superior àquele valor. A procura pelo apartamento ideal valeu a pena. Minha prioridade era o apartamento. Eu queria um apartamento numa determinada localização, que fosse espaçoso para que eu pudesse reformar e deixar ele a meu modo. As coisas que eu observava eram a rua,
o local do apartamento, o bairro, se tinha vaga de garagem e o espaço interno. Há um mês de receber as chaves, Raquel não pretende morar no apartamento ainda. A médica já tem uma nova estratégia para entrar na casa nova com o pé direito. Com o investimento que eu fiz, eu fiquei descapitalizada. Então eu pretendo alugar um apartamento por 1 ano. Com o dinheiro do aluguel eu vou pagar a prestação do financiamento e nesse período que eu estiver usando o aluguel para pagar a prestação, eu vou juntar dinheiro para reformar o apartamento. Já estamos de volta e hoje falando um pouquinho sobre compras facilitadas. Até que ponto esse recurso aí disponível no mercado pode ser interessante para nós adquirirmos alguns bens. Mas eu quero aqui apresentar mais uma vez o livro Administração Financeira da Família, da Casa Publicadora Brasileira. Eu quero estimulá-lo a você adquirir este livro. Este livro é de minha autoria e ele fala de assuntos sobre a vida financeira da família e ele apresenta muitas das dicas e conselhos que nós abordamos aqui no programa Saldo Extra. Você tem aí em sua tela o site da Casa Publicadora, o telefone do serviço de atendimento da casa, um livro muito barato, mas vai ser muito interessante para você rever e conhecer aqui alguns conselhos que certamente vão ajudá-lo. Nós estamos aqui falando sobre compras facilitadas e eu já usei 2 exemplos no primeiro bloco e nós acompanhamos um pouco este assunto através da matéria que nós apresentamos. Eu quero agora fazer mais uma reflexão contigo. Vamos analisar em separado esses 2 casos, compra de financiamento para a compra de casa e financiamento para a compra de carro. E por que nós escolhemos avaliar esses 2 assuntos? Porque já está mais do que provado que o pagamento do financiamento da casa ou o pagamento do aluguel, ao lado da parcela que pagamos todos os meses para a compra do carro, representam as maiores despesas no orçamento da família. Vamos analisar, portanto, em primeiro lugar, a questão do financiamento da casa própria. E já fica aqui um estímulo. Avalie este assunto com carinho, para que você saia do aluguel. Porque, particularmente, eu considero o aluguel uma despesa, mas eu não considero o pagamento do financiamento da casa própria como uma despesa. Na realidade, eu considero como um investimento feito a longo prazo, porque a cada mês que você paga o financiamento, você está pagando um pouquinho da casa onde você está morando. E é uma forma bastante interessante para que você adquira o seu imóvel. Lembrando de que o sistema de financiamento que nós recomendamos é aquele fornecido com recursos do Sistema Financeiro Nacional. Você pode adquirir isso em bancos do governo ou outros bancos que trabalham no mercado. Como eu já disse aqui que a melhor opção para adquirir uma casa no longo prazo é através do sistema de financiamento, eu quero convidá-lo a acessar no nosso blog novotempo.com/saldoextra um programa que nós dedicamos a falar deste assunto. Você vai encontrar ali as modalidades de financiamento que são oferecidas hoje no mercado para que você faça a opção que for mais interessante para você. Mas eu quero apenas deixar aqui contigo um conselho que eu considero muito importante. Antes de você optar por um financiamento, você deve avaliar no seu orçamento qual é o valor que você pode assumir desta parcela sem comprometer a sua vida financeira, para que ao fazer o pagamento das parcelas todos os meses, você tenha condições, com o que ficar do seu salário, da sua renda, pagar todas as demais despesas básicas da família. Ou seja, você vai partir para a compra de imóvel partindo do valor que você tem como parcela no seu orçamento. O que eu quero dizer com isso? Depois que você definir o valor que você pode pagar todos os meses do seu salário, você vai multiplicar isso pelo número de anos que você vai fazer o financiamento. Você vai somar então a este valor, aquele valor que você pode dar de entrada, seja através das suas economias, seja através, por exemplo, das reservas que você tem disponível no fundo de garantia e que podem ser usadas para você fazer o seu financiamento. Você vai chegar então ao montante total. A partir daí é que você deve procurar uma casa. Ou seja, você não vai adquirir uma casa de acordo com aquilo que você gostaria de ter, mas sim de acordo com aquilo que é possível você ter.
Se você trabalhar dessa forma, você vai fazer um financiamento que seja compatível com a sua realidade, sem traumas financeiros. Bem, eu já deixei aqui a dica para que você busque informações sobre a questão do financiamento no nosso blog, no programa em que nós abordamos somente este assunto. Mas nós gostaríamos de dedicar um pouco mais de tempo para falar sobre financiamento para a compra de automóvel. Por que motivo? Porque, infelizmente, boa parte da população brasileira está comprando carro por motivos errados. O que eu quero dizer com isso? Você deve, em primeiro lugar, fazer uma avaliação sobre as suas prioridades materiais. O que você acha mais importante para você? Certamente é ter a sua casa própria. Eu considero a casa própria como um investimento número 1 da família. Depois você deve fazer uma outra reflexão, que é pensar no futuro. E você vai chegar à conclusão que é bom começar a pensar desde já na sua previdência privada. Não pense no seu futuro apenas com a previdência social que é oferecida pelo governo. Pense em ter uma aposentadoria complementar para que você tenha qualidade de vida quando se aposentar. Depois você vai chegar à conclusão que outra prioridade é os filhos que Deus lhe deu. Você já parou para pensar que quando os filhos se tornarem jovens, eles vão querer fazer a sua faculdade? E como está difícil hoje ter acesso às universidades públicas. Não existe um crescimento proporcional do serviço público através das universidades oferecidas à população no crescimento da população brasileira, ou seja, o número de jovens está crescendo maior do que o acesso aos serviços públicos de educação, os serviços universitários. Por isso é bom pensar desde já que o seu filho pode precisar estudar numa escola particular, numa faculdade particular. E por que não começar a pensar numa poupança para eles desde já? Notem, eu já disse aqui para vocês que faculdade, que casa própria é importante, previdência complementar é importante, faculdade dos filhos é importante. Depois que você pensar nesses assuntos, você pode pensar em ter o seu carro. Agora, por que eu digo que muitos estão comprando carro por motivos errados? Porque carro no Brasil é sinônimo de status. O brasileiro gosta de dirigir, o brasileiro gosta de carro. E não existe nenhum pecado em gostar de carro, você manter o seu carro limpo, conservado. Mas daí, você querer ter um carro apenas para ter status, é pela razão errada. Eu conheço jovens que compram um carro pensando em ter uma namorada bonita. Olha, seria esta uma boa razão? Claro que não. Você deve buscar uma namorada que goste de você, não do seu veículo. Partindo do princípio que você deve agora comprar um carro pelos motivos certos, eu vou lhe dar as dicas. Primeiro, compre um carro que esteja de acordo com o tamanho da sua família. Segundo, compre um carro onde a parcela do financiamento ou a manutenção do veículo esteja de acordo com o seu orçamento. Pense em itens de economia, como manutenção, como consumo de combustíveis, para que a despesa com o veículo esteja não apenas proporcional à sua realidade financeira, mas não seja um encargo pesado no seu orçamento. A partir do momento que você definiu a compra do carro pelos motivos certos, você vai agora definir: vou comprar um carro 0 km ou vou comprar um carro usado? Eu quero agora dar algumas dicas para vocês. Se a opção for por um carro 0 km, não é que seja uma má opção, mas você só deve fazer isso se você pretende ficar com este carro por um bom tempo. Por que eu digo isto? Para que você possa usufruir do maior benefício do carro 0 km, que é a baixa manutenção e a garantia. Se você compra um carro zero para trocá-lo rapidamente, você vai perceber o quanto de dinheiro você vai perder. Só de tirar o carro da agência, ele já tem uma depreciação no seu valor muito grande. Portanto, se a opção for por um carro 0 km, fique com este carro um bom tempo, até passar a garantia, até você usufruir dos benefícios de um carro que não vai lhe dar manutenção. Agora vamos imaginar que a sua opção seja por um carro usado. Se esta for a sua opção, vai aqui a dica: compre um carro com baixa quilometragem. Não se preocupe com itens de conforto, a potência do carro, a beleza do veículo, as rodas que ele possui e tantas outras coisas. Pense em comprar um carro usado, um carro que vai lhe dar baixa manutenção.
Um carro que, quem sabe, tenha pouca quilometragem, para que ele não seja um encargo na sua vida. E fica o conselho principal: não compre veículo por status. Compre o seu carro para atender a sua necessidade de trabalho e as necessidades básicas da sua família. Fica aqui 2 dicas importantes para você. Ao fazer a compra da sua casa própria, fazendo o financiamento do tamanho das suas possibilidades e comprando um carro para que seja um benefício na sua vida material e também na sua vida financeira. Como nós estamos falando aqui de carros, eu quero buscar um verso da Bíblia para concluir esse programa. Este verso, que eu gostaria de ler com vocês, está no livro de Salmos, no capítulo 20, no verso 7. Ele diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do nosso Senhor, o nosso Deus. Quando o salmista falou de carros e cavalos, ele estava falando da força que existia naqueles dias. Eu quero fazer uma reflexão, uma vez que falamos de carros, dizendo a vocês que não mantenha a confiança da sua vida e a estrutura da sua vida através das coisas e das forças deste mundo, mas mantenha a sua confiança no seu Deus. Ele deve ser o seu alicerce e vai estar, com certeza, sempre ao seu lado. Mais uma vez, agradeço pela sua companhia conosco e nos vemos no próximo programa Saldo Extra, aqui na sua TV Novo Tempo.